Bom, olá pessoal, obrigado por estarem assistindo este primeiro episódio da série Análise Crítica de Filmes, do projeto Tela Crítica, né? Hoje é o primeiro episódio e nós vamos estar discutindo o filme Segunda-feira ao Sol, do cineasta espanhol Fernando León de Aranoa, né? É um filme do começo do século XXI, né? Um filme de 2000, né? Do ano 2000, e que discute um tema que tem sido um tema persistente, um tema candente, neste tempo histórico do capitalismo global, né? O tema, o drama humano de pessoas. No caso do filme Segunda-feira ao Sol, de homens desempregados na Espanha, né? Faz bastante tempo que eu discuto esse filme, né? A primeira dinâmica que eu fiz desse filme foi em 2006, né? Então faz mais de 15 anos que eu discuto Segunda-feira ao Sol, né? E não apenas discuto, né? Elaborei um ensaio, que inclusive consta aqui neste volume 1 do livro Trabalho e Cinema, né? O último ensaio é sobre o filme Segunda-feira ao Sol, né? E depois eu cheguei a publicar, né, este CD-ROM, que hoje eu vou estar apresentando uma parte dele, né? É uma parte dele porque são mais de 70 slides analisando, dissecando o filme, né? O projeto Tela Crítica, ele tem essa característica, ele disseca o filme, né? Ele faz uma análise crítica, no sentido de estar analisando os personagens, as situações, as narrativas do filme, né? Todos os elementos que compõem uma obra fílmica, né? Então, quase 20 anos depois, eu voltei a assistir esse filme e o considero de uma atualidade perturbadora, né? É uma atualidade candente, é incrível como essa temática, né, da precarização do trabalho, né, exposto no filme do Fernando León de Aranoa, essa temática ela é uma temática persistente, né? É claro que no começo da década de 2000, né, essa temática ela já estava se expondo de uma forma muito candente, né, na União Europeia, né, na Espanha, que estava passando por uma desindustrialização, né, naquela região do norte da Espanha, né, a Galícia, né, e o Reino Unido, né, os países europeus, os Estados Unidos, né, era um período que estava crescendo o desemprego industrial nessas regiões, devido à transferência de fábricas, de plantas industriais para a Ásia, né, para a China, para o Sudeste Asiático. Então, isso provocou né, um tremendo crescimento do desemprego, né, o desemprego estrutural, porque eram operários, eram trabalhadores que eles não iriam mais conseguir emprego na indústria, né, porque com aquelas plantas industriais estavam se transferindo para outros países, né, outras regiões. Então, o filme ele lida com essa perda, né? E vamos procurar fazer uma análise muito densa de algumas temáticas que o filme nos apresenta, né? O filme ele é rico
porque ele apresenta um complexo de temáticas a partir do qual a partir do filme, né, nós podemos estar fazendo esse exercício crítico, né, de crítica da sociedade, né, da sociedade que nós vivemos hoje. Essa é a função do Tela Crítica, né? É por isso que eu sempre digo, Tela Crítica, ele é tela crítica, ele vai além da tela, né? Nós não ficamos apenas no filme, né? Exatamente esse é o sentido do conceito de crítica, é você ir além daquilo que é dado, né? Então, o Tela Crítica, ele vai além do filme. Nós estamos dialogando com o filme, né? Até para verificar, né, em que medida, né, o filme está nos falando de algo, né, a partir do qual nós podemos estar refletindo sobre o nosso tempo histórico, né? Nós estamos em 2020, mas esse filme ele tem uma força tremenda para nos falar a respeito dessa problemática da precarização do trabalho, né? É claro que ele está falando de uma problemática que ela tem uma particularidade, né? Nós estamos aqui nos primórdios do capitalismo global, né? 20 anos depois, né, as narrativas da precariedade salarial no capitalismo global, elas já assumem outras tonalidades, né? Nós estamos falando aqui de operários desempregados, né, que estão imersos numa desefetivação humana, né, uma desefetivação humano-genérica, né, utilizando as palavras de Marx, né? Nós estamos falando com trabalhadores, com operários, né? Nós temos um traço muito claro, né, de gênero, né? São homens, né, que já numa certa faixa de idade, adultos, né, que foram desempregados, né, e que estão imersos nessa deriva pessoal, né? Mas no filme, naquela época, né, de começo da década de 2000, nós já temos elementos para pensar no precariado, por exemplo. Se nós formos olhar com muito cuidado o filme, nós já iremos ver que os filhos desses operários, eles já estão num outro caminho de precariedade salarial, né? Evidentemente que se esses personagens estivessem, se houvesse uma Segunda-feira ao Sol 2, né, nós iríamos encontrar esses personagens com 20 anos a mais, né? Eles já seriam idosos, já estariam vivendo uma outra faixa de precarização salarial, né? Já fariam parte daquilo que eu tenho denominado de gerontariado, né? Já seriam trabalhadores, não apenas trabalhadores mais velhos, mas já seriam idosos, quiçá já fossem pensionistas da Previdência Pública na Espanha, né? Estariam vivendo uma outra forma de precarização do trabalho, né? E os filhos destes personagens, eles seriam já adultos, né, jovens adultos, imersos naquela camada social do proletariado, né, que é o precariado, né? O precariado, aquela camada social, né, de alta escolaridade, mas imersos em situações de trabalho precário. Então, eu vou estar fazendo uma reflexão sobre o mundo do trabalho através deste filme, que é um filme lindo, né? Um filme que ele tem tudo para nos emocionar, né? Então, isso é ótimo, porque isso abre a possibilidade de uma reflexão mais candente sobre esse tema da precarização do trabalho. Então, eu vou estar expondo alguns slides. Esse material que faz parte aqui deste CD-ROM, né? Eu vou estar apresentando para vocês,
E logo após a nossa análise, ou no final, né, da nossa análise, nós vamos... eu vou estar disponibilizando aqui um link, né, aonde se pode... Vocês clicam nesse link e vocês vão receber um certificado de participação dessa live, certo? Então, fica aí o convite para vocês estarem, de um certo modo, né, estarem também registrando essa participação nessa live, né? Então, vamos aqui já no começo do CD-ROM, né? Que nós temos a abertura com a tela, né, do CD-ROM. É uma versão 2.0, porque ela já foi aprimorada, já tem 76 slides, né? E aí, num primeiro momento, é importante nós estarmos entendendo a estrutura narrativa do filme, né? Quer dizer, não se faz uma análise crítica de filme sem entender a estrutura narrativa, né? E o filme, ele nos fala, né, de uma pequena cidade industrial ao norte da Espanha, na região da Galícia, onde um grupo de amigos, ex-operários metalúrgicos da indústria naval, né, Santa, José, Lino e Amador, eles se reúnem no bar naval, né, um pequeno bar de outro ex-operário, que é o Rico, onde eles conversam e compartilham frustrações com seus dramas cotidianos. Então, o filme ele é muito interessante porque ele tem um espaço de trocas de experiências dos personagens, né? Então, tem a peculiaridade também de cada personagem, né? Por exemplo, Lino, ele busca emprego fixo através de entrevistas, né? Santa, ele é obrigado pela justiça a pagar uma luminária quebrada durante a greve. José, ele acompanha o drama cotidiano da mulher, né, que é uma operária, né, uma operária precária da indústria de conservas de atum, né, que parece insatisfeita com a relação conjugal, né? Amador, né, outro personagem, ele foi abandonado pela mulher, né, e afoga o seu vazio existencial bebendo com os companheiros no bar naval. Então, cada personagem ele tem uma linha de desenvolvimento, né, que é muito interessante, né? E aqui o tema, né, o eixo temático do filme. Isso é interessante, que através desse filme nós podemos estar discutindo a temática candente, a questão do desemprego estrutural, né? Esses personagens eles não conseguem mais se colocar no mercado de trabalho, né? Então, a partir do filme, nós podemos discutir a globalização e reestruturação produtiva, a luta de classe e a resistência operária, a precarização do trabalho e desemprego, né? E eu começaria a análise dizendo que Segunda-feira ao Sol ele é um drama de personagens vítima do desemprego em massa no setor naval, né? Aquilo que eu já falei para vocês, um setor que foi atingido pela globalização e reestruturação produtiva na Espanha na última metade da década de 1990, certo? O estaleiro Aurora, olha o título do estaleiro também, é muito sugestivo, né? O estaleiro Aurora, na região da Galícia, norte da Espanha, foi comprado por investidores coreanos que decidiram construir em seu lugar um hotel de luxo. Então, vocês verificam aí a questão do capital financeiro. Só um momento aqui que está tendo um problema na exibição dos slides, gente. Só um momento. Isso, desculpa pela interrupção, eu vou verificar o que... Só um momento. Estou aqui tentando
fazer aqui a... Bom, aqui estamos entrando de novo. É porque eu decidi partir diretamente do CD-ROM, não partir diretamente do slide, né? Mas ele está entrando de novo, eu vou retomar naquela tela do CD-ROM, onde nós... Só um momento, estamos tentando resolver aqui esse problema técnico. Realmente exibir slides aqui não é fácil. Só um momento, eu vou, ao invés de entrar pelo autoplay do CD-ROM, eu vou fazer uma operação inversa. Eu vou já pegar direto do slide. Só um momento. Agora vai. Porque o slide, o CD-ROM, ele tem uma outra dinâmica, né? Ele não consegue... Eu não estou conseguindo fazê-lo aqui operar na tela, mas vamos verificar. Só um momento. Só um momento, agora vai. Pronto. Agora sim. Então, vamos estar retomando aqui a nossa análise. Já pegando os slides, né? Onde eu parei, é onde eu falava do desemprego em massa, né? O desemprego em massa, ele atingiu o setor naval naquela região da Galícia, no norte da Espanha, né? E eu falei até o tema, olha só, a questão do capitalismo global. Aquele estareiro Aurora, ele foi comprado por investidores coreanos que decidiram construir em seu lugar um hotel de luxo. Então, nós verificamos já um movimento de desindustrialização e a mudança, inclusive, do setor da economia. Deixou de ser indústria para ser serviços, né? Então, os personagens, Lino, José, Santa e Amador, eles são vítimas do desemprego por reestruturação. Na verdade, você tem uma reestruturação produtiva. Essa deslocalização, né, da indústria é uma forma de reestruturação produtiva. E eles perderam seus postos de trabalho em virtude do fechamento da empresa. Então, simplesmente aqueles postos de trabalho, eles desapareceram ali, né? E é interessante que os personagens, eles estão desempregados há mais de 12 meses, certo? Então, não eles são desempregados, né, que estão configurados como desemprego de longa duração, né? Olha só a questão do desemprego de longa duração. O desemprego de longa duração é aquela situação onde você está tanto tempo desempregado, né, que você já está desalentado, né? Você não procura mais emprego, né? Era o caso, né, dos personagens, com exceção de um, né? Com exceção do Lino, que é o único que ainda busca uma vaga de emprego fixo. Isso é que é interessante, né? O José, ele procura um empréstimo num banco, né, para abrir um pequeno negócio. Olha a coisa aí do empreendedorismo. Tem até uma cena muito interessante dele conversando com o gerente do banco, né? Veja bem, Segunda-feira ao Sol, ele é um retrato da sociedade do trabalho, mas da sociedade do trabalho abstrato, certo? A sociedade burguesa é a sociedade do trabalho, certo? Que reproduz em escala ampliada o não trabalho. Então, é uma sociedade do trabalho, mas uma sociedade não do trabalho concreto, certo? Não do trabalho vivo, é a sociedade do trabalho abstrato, certo? Onde o trabalho vivo, ele é apenas um pressuposto ineliminável, tendencialmente negado. Então, você tem
essa diferença, né? Que a sociedade burguesa ela não é meramente uma sociedade do trabalho, é a sociedade do trabalho abstrato, né? O que significa que numa época de crise estrutural, né? Crise estrutural do capital, existe esse movimento candente de negação do trabalho vivo pelo trabalho abstrato. Olha que coisa interessante, que está cada vez mais visível nas sociedades, né? Essa negação do trabalho vivo pelo trabalho abstrato, o tipo de trabalho que produz mais valor, certo? Então, a sociedade do trabalho abstrato, ela tem como a sua máxima expressão social, né, o desemprego, né? É uma sociedade onde o desemprego, inclusive, ele é uma mera abstração, né? Ele é apenas um número, né? Taxa de desemprego é apenas um número, é uma mera abstração que vai ocultar por trás desses indicadores estatísticos, né? Ele vai ocultar por trás dramas humanos. E é isso que nós vemos no filme. O filme ele consegue, de um certo modo, ele expressa dramas humanos, dramas de homens e mulheres concretos, certo? Tragédias pessoais, tragédias singulares, né? Então, isso é que é interessante, porque quando nós lidamos apenas com números, são coisas abstratas, né? Aquilo, inclusive, é uma forma de ocultar essa miséria, né? A miséria do trabalho concreto, do trabalho vivo, no mundo do trabalho abstrato. Tá? Os personagens do filme, eles são individualidades, que eu tenho denominado isso de individualidade de classe, certo? Isso é interessante porque isso não foi criado por mim, esse conceito está no Marx, Engels, né, na ideologia alemã, tem uma passagem muito interessante onde o Marx e Engels eles falam em indivíduos sociais, né, que estão subsumidos à classe social, né? Quer dizer, o destino dos indivíduos, né, dos indivíduos sociais, como os personagens desse filme, eles estão subsumidos à classe social. E a passagem diz assim: a classe autonomiza-se em face dos indivíduos, de sorte que estes últimos encontram suas condições de vida pré-estabelecidas e têm, assim, sua posição na vida e seu desenvolvimento pessoal determinados pela classe. Tornam-se subsumidos a ela. Então, não são apenas individualidades pessoais, são individualidades pessoais de classe, na medida em que estão subsumidos a ela. Certo? São indivíduos de classe que se contrapõem ao indivíduo pessoal, né? Inclusive, quando eu falo em individualidade pessoal de classe, essa é uma expressão que tem dentro de si uma contradição, porque o indivíduo pessoal ele é negado pelo indivíduo de classe, pelo movimento da classe, né? O indivíduo de classe ele encontra-se submetido às contingências das condições de vida no capitalismo, né? Que é caracterizado pela concorrência, pela luta dos indivíduos entre si, né? E nesse texto da ideologia alemã, Marx e Engels, eles prosseguem dizendo: assim, na imaginação, os indivíduos parecem ser mais livres, né? Ele está falando na sociedade burguesa, sob a dominação da burguesia do que antes, porque suas condições de vida parecem acidentais, né? Mas, na realidade, não são livres, pois estão mais submetidos ao poder das coisas. Olha que interessante isso, né? Os indivíduos estão submetidos ao poder das coisas. Isso Marx e Engels falando em 1847, né? Que é a questão do fetichismo. Poder das coisas é o fetichismo da mercadoria, né? Basta verificar o Lino, né, o personagem que ele sonha em conseguir um emprego,
né? Logo no começo do filme, como nós vemos nessa foto aqui, né, José preenche o bilhete de loteria, apostando na contingência da sorte. Então, os indivíduos de classe, os indivíduos pessoais de classe, essas contradições vivas, né, eles estão subsumidos ao poder das coisas. E o filme mostra isso, mostra homens à deriva. Né? É interessante que essa expressão homens à deriva, e o filme abre com os personagens num barco. Né? Estão no ferry boat, né? Porque nessa cidade você atravessa uma parte da cidade para outra parte através de um ferry boat. Né? O Lady Espanha, novamente um nome bastante sugestivo do ferry boat, né? Na estação de Ria, né? Que conduz as pessoas para o outro lado da cidade. Né? E o filme abre com Santa, José e o Lino, né? Eles começam a semana buscando dar um sentido à vida. Né? Isso é que é interessante. O começo do filme, né, é os personagens tentando, né, dar um sentido à vida. Né? Nós estamos diante, gente, de homens à deriva, homens desefetivados, né, em suas determinações humano-genéricas. Né? E é interessante observar que o ferry boat Lady Espanha é a metáfora do mundo capitalista. Né? Porque, vejam só, logo no começo do filme, o bilheteiro lá cobra do Santa um bilhete para ele poder estar utilizando os serviços do ferry boat. Né? Quer dizer, só os que têm capacidade aquisitiva têm acesso aos serviços do ferry boat. Né? E o Santa resiste. Né? Nós iremos verificar que ele tem um modo muito curioso de resistir. Certo? Ele resiste a essa ditadura do valor de troca. Né? O filme todo nós temos um personagem, muito parecido, inclusive, com o personagem Carlitos, do Tempos Modernos, né, que ele a todo momento está ali enfrentando o valor de troca. Né? Na verdade, não é o barco que está à deriva, mas alguns de seus ocupantes desempregados. Né? A questão do trabalho estranhado, e aí vem essa categoria, ela estrutura a narrativa do filme, certo? Isso é que é interessante. O que seria esse trabalho estranhado, vida estranhada, né? É a imersão dos indivíduos de classe na contingência da sorte ou do azar, certo? Vocês imaginem que essa é uma das características, né, do trabalho estranhado. Você está imerso na contingência da sorte ou do azar, da concorrência, né, da incerteza, né? E é também caracterizado pela exclusão de acesso dos indivíduos de classe a bens e serviços privatizados, né? Porque, no caso, eles só puderem passar de um lado da cidade para o outro, né, através de um ferry boat que cobra um bilhete, né, que ele, como desempregado, ele não tem capacidade aquisitiva, tem uma capacidade muito residual. Então, no caso, ele está sendo excluído do acesso àquele serviço. Né? E é interessante que nessa mesma cena, enquanto o Santa está xingando lá o bilheteiro, né, o José está preenchendo o bilhete de loteria. Né? E Lino, o outro personagem, ele lê no jornal um aviso de emprego. Né? Se vocês lembram, essa cena inicial é muito interessante. Né? E ele até comenta, assim, meio desalentado, que o único problema é o limite de idade, até 35. Só para vocês verem que o desemprego, quando ele chega a homens acima dos 35, acima dos 40, ele, de fato, é uma tragédia humana muito candente, né? E esse anúncio no jornal, ele colocava lá as condições, né? Boa aparência, limite de idade, carro próprio, conhecimento de informática, uma série de condições de empregabilidade, certo? Quer dizer, mas no caso do Lino, o problema é o limite de idade, né?
E Lino é um personagem que ele coloca no filme a questão, o mito da empregabilidade, certo? Que quando essa análise, eu fiz essa análise em 2006, esse tema estava começando a pintar no Brasil, né? Muita discussão sobre esse termo, empregabilidade, né? E o Lino, ele se prepara, né, com ansiedade para uma entrevista, né? Porque ele vai tentar driblar esse limite de idade, e ele se prepara para uma entrevista alimentando aquela esperança de um emprego digno, certo? De um emprego decente, né? Como diz a OIT. E José e Santa não, eles já desistiram de buscar emprego. Lino ainda tenta uma colocação no mercado de trabalho. É interessante que o filme todo, Lino, ele está nesse drama de fazer entrevista ou se preparar para outra entrevista, né? Ele até coloca tintura no cabelo para parecer mais jovem, né? Tenta aprender noções de informática com o filho adolescente, né? E, na verdade, Lino, ele sabe que o mercado de trabalho possui regras perversas, certo? Exige novas qualificações, exclui homens e mulheres mais velhos, certo? Então, isso é uma realidade muito presente ainda hoje na nossa sociedade, né? O filme, ele expressa também a dimensão da crise da família fordista. Olha que interessante, o filme, que mostra a crise do emprego, mas também por trás disso você tem a crise da família fordista, né? O Lino, ou o personagem Paulino Ribas, ele possui uma família estruturada, né? Aliás, daqueles personagens ali, é o único que possui uma família estruturada, né? Sua mulher é do lar, né? Parece não estar no mercado de trabalho, né? Não tem nenhuma... O filme não sugere nenhuma crise conjugal entre Lino e a sua esposa, né? A única sombra de angústia é a falta de emprego, né? Porque é através do emprego que homens, né, naquilo que se intitulou, né, na era fordista, né, era através do emprego que você tinha uma identidade social, né, você tinha renda monetária, então aquilo era muito importante para estruturar aquela sociabilidade familiar. O filho adolescente de Lino, quase adulto, parece ser um jovem desempregado, olha só, aí você já tem uma primeira geração do precariado, né? E o filho imersos em empregos precários, bicos ocasionais, é aquilo que eu falei para vocês. O filme, ele trata de uma geração fordista, mas nós, os filhos dessa geração, eles já vão estar já encaminhados para uma outra onda, né, que é essa que nós estamos assistindo hoje, que é a geração do precariado, certo? Então, você tem no filme duas gerações, pai e filho, né? Aquela cena que mostra o Lino aprendendo informática lá com o filho, você tem, né, pai e filho na mesma encruzilhada do desemprego, né? É claro que, no caso a estrutura da família Ribas, ela reflete aquilo que eu já disse, o ideal fordista clássico, né? O homem trabalhando na fábrica, a mulher cuidando do lar e dos filhos, né? Mas com o desemprego de Lino, né, aí a coisa se desestrutura, né? Você tem um homem provedor, ele simplesmente cai, né? Então, a família parece viver à custa do salário-desemprego, certo? O filme tem uma cena aqui que é muito interessante, a parábola da Austrália, né? E essa parábola da Austrália, na verdade, se nós formos ver com cuidado a narrativa, ela é a parábola do socialismo, certo? A parábola no filme, né? A parábola da Austrália é um lugar do sonho, né? É muito interessante esse diálogo entre o Santa, né, e o Lino, né, olhando para o horizonte, porque a Austrália, ela parece ser um lugar distante, né, um sonho de felicidade, né, onde ele diz aqui, aqui ganhamos uma ninharia, lá você recebe a sua parte,
né? Ou então ele diz, as pessoas também não são mais bem-humoradas. Talvez, né, a gente possa dizer que essa Austrália imaginária de Santa, esse Eldorado, né, ele tanto é uma perspectiva, vamos dizer, de um futuro, de um socialismo, como também poderia fazer referência, né, aqueles tempos históricos passados, né, dos navegadores espanhóis desbravando o novo mundo, né, nos primórdios da modernidade do capital. Né? Nós não podemos esquecer que a Espanha, ela, nos séculos, né, 15 e 16, foi uma potência imperial, onde a indústria naval ela construiu caravelas, né, grandiosas, né, que desbravaram o novo mundo. Então, olha que interessante, o filme é espanhol, os personagens são operários da indústria naval, e a indústria naval ela tem alguma coisa a ver com a própria, o próprio passado da Espanha, que desbravou os mares no começo da modernidade do capital. Isso é muito interessante. E tanto se refere ao passado, como se refere ao futuro. Você pode falar que a parábola da Austrália ela é uma utopia socialista, certo? O Santa é um personagem muito curioso. Ele é um personagem que ele transpõe a realidade para um plano da fantasia, em vários momentos. Ele quase que delira, ele divaga, certo? Para mostrar... e nessa cena que ele fala da parábola da Austrália, né, ele fala que nesse ideal, né, é um ideal socialista, ele não fala essa palavra socialismo, né, mas é um ideal socialista, onde ele diz, onde, né, o ideal socialista se caracteriza pelo seguinte lema, né, cada um segundo sua capacidade, a cada um segundo sua necessidade. Então, o roteiro do filme foi interessante porque traduziu esse lema do socialismo nesses devaneios, né, da Austrália, Austrália de Santa, né, que é um não lugar, certo? É antípoda do mundo capitalista, é como se a parábola do socialismo, a Austrália, essa fantasia de Santa, fosse a antípoda do mundo capitalista, né? Isso, nos 3 slides, eu procurei refletir, analisar esse diálogo, né, porque ele é muito rico nesse aspecto de que, por exemplo, ele fala na Austrália, lá tem trabalho, aqui não, lá você transa, aqui não. Quer dizer, é como se no capitalismo, né, nessa sociedade do trabalho abstrato, ela também fosse uma sociedade onde você não transasse, né, enfim, de uma degradação, né, da sexualidade humana. Quer dizer, o homem é castrado de sua atividade vital, ele não trabalha e ele não transa, no sentido pleno da palavra. O filme faz referências muito interessantes à questão do fetichismo. Eu já falei isso no começo para vocês, né? Quando eu estava discutindo a sociedade do trabalho abstrato, quando eu falei das individualidades de classe, né, onde os indivíduos estão subsumidos à classe, estão subsumidos ao poder das coisas, né? E se nós falamos em fetichismo, se nós formos verificar, no filme Segunda-feira ao Sol, as metáforas do filme são metáforas com elementos da natureza. Isso é que é interessante, né? É como se no capitalismo, na sociedade do fetichismo, tivesse essa tendência a naturalizar, né, as coisas, as condições, as relações sociais, né? Inclusive o próprio desemprego é quase uma segunda natureza, estranhada, fetichizada, certo? Então isso está na narrativa do filme, essa percepção muito interessante sobre o fetichismo, né? É a sociedade do fetichismo, mas é a sociedade do fetichismo no sentido
de naturalizar a condição, né, desses homens desempregados, né? E aí você, na medida em que você fetichiza, você naturaliza, você oculta, você perde a consciência histórica e você fica imerso na presentificação crônica, certo? Você está preso, enclausurado no presente, certo? É nesse sentido que as individualidades pessoais de classe, o indivíduo de classe, ele está imerso no mundo de valores fetiches, de objetos fetiches, certo? Onde ele naturaliza muita coisa, né? Quase é uma segunda natureza, né? Essa percepção que os indivíduos têm na sociedade burguesa, né? É uma segunda natureza que ela é ao mesmo tempo falsa e verdadeira. É falsa na medida em que os fatos sociais eles são fatos históricos, certo? Eles tiveram uma origem. Esse próprio desemprego deles, dos personagens, eles têm uma origem, né? Inclusive no filme está presente. O filme se abre com um enfrentamento, com uma luta de classe, se nós formos verificar, né? O filme ele abre com um enfrentamento com a luta de classes, né? Aí depois tem uma certa cena, né, dessa luta, a polícia reprimindo, gás lacrimogêneo, e fica aquela névoa branca que envolve todos aqueles personagens, aqueles sujeitos que estão, né, participando desta luta, né, desse enfrentamento, que é exatamente os operários do estaleiro Aurora, né, tentando resistir ao fechamento da fábrica, certo? Então, o fetichismo oculta isso, oculta a dimensão da luta de classes, né? Ao mesmo tempo, o fetichismo ele é uma percepção verdadeira na medida em que na sociedade burguesa esses elementos estranhados de submissão da classe, né, ao poder das coisas, submissão dos indivíduos ao poder das coisas, tem uma legalidade sociológica, objetiva, exterior, certo? Aonde se impõe aos indivíduos quase como um destino, certo? Como um caso do desemprego, né? A questão do fetichismo é muito forte nesse filme. Eu acho que esse filme ele mereceria uma tese só sobre o fetichismo, porque ele entra, inclusive, na linguagem, certo? O fetichismo da mercadoria, aquilo que eu já falei, ele é um tipo de naturalização perversa, tendo em vista que aparece com maior intensidade e amplitude no mais alto estágio de desenvolvimento civilizatório do mundo burguês. Olha só, quer dizer, nós estamos no século XXI, que é um estágio, né, altíssimo do desenvolvimento da civilização, e aonde você tem a maior intensidade e amplitude do que? Dessa naturalização do mundo social, né? O fetichismo social ele torna-se um elemento da consciência, não apenas da ontologia do ser social, né? Inclusive permeando as formas de linguagem, né? O filme ele é muito cheio de uma linguagem que quase que resiste, que tenta desvelar a miséria do desemprego, uma linguagem parabólica, analógica, metafórica, né? Que isso é sintoma, né, de que a derrota política e social da classe operária na época do capitalismo global, ela não se manifesta apenas, né, no processo do desemprego, da perda do emprego, da miséria salarial, enfim, todas essas questões que o filme ele mostra. Mas essa derrota, ela também manifesta, né, uma precarização da capacidade de expressão linguístico-comunicativa. Os personagens eles estão tentando se comunicar, né, conosco,
com o público, né? Agora, eles se comunicam através dessas figuras de linguagem, né? Parábolas, analogias, metáforas, né? Que isso é próprio do próprio mundo burguês, certo? Essa questão, isso é muito interessante. O filme, ele nos remete a nós pensarmos sobre isso. Olha, o personagem José, esse casal, José e Ana, é um casal muito interessante, certo? É um casal, né, José Soares, é o ex-metalúrgico, né, desempregado, casado com Ana, que é uma operária da indústria de conservas de atum, né, tem um estatuto salarial precário, né, uma questão de gênero, e também ela trabalha numa indústria em condições degradantes. Vocês imaginem que, além do baixo salário, né, tem o assédio da chefia, né, ela é assediada, né, tem as condições que ela tem que ficar na fábrica de conservas, que ela tem que ficar quase 8 horas em pé na linha de produção. Então, ela chega em casa, ela não sente mais as pernas, né? Então, ela está num processo de desefetivação físico-corporal, né? E isso é curioso que é através de José que nós conhecemos Ana, né? Tanto que esse fato dela chegar em casa cansada, nem sentir mais as pernas, né? E ela chega com aquele odor de peixe do corpo, trabalha numa fábrica de conservas, né? Isso dá uma figura metafórica muito curiosa, porque o José tem um certo momento que ele diz, né, que ele tenta abraçar a mulher, beijar, tal, ela diz, me largue, estou com cheiro de peixe. E o José diz, não está com cheiro de peixe, está com cheiro de sereia, né? Quer dizer, ele tenta, de um certo modo, né, esse é mais um elemento metafórico do filme, né? Sereias não têm pernas, né? Talvez seja essa rotina cotidiana do casal, certo? Outra coisa, na relação ainda de José e Ana, José ele é um homem deslocado do mercado de trabalho e do mercado de afetos. O filme todo ele está num tremendo conflito, né? Existe um conflito conjugal, né? José ele está nessa crise, né? O que eu sou, né? O que sou, para que droga eu sirvo, né? Então ele está numa tremenda insegurança a respeito, inclusive, dos sentimentos da mulher, né? Porque o desempregado, aquilo que eu já salientei, né, para vocês aqui, que o desemprego ele contribui para a perda de autoestima, né? E para a insegurança afetivo-sexual. Então, Ana trabalha e ele não, né? O que rompe com aqueles padrão da família tradicional, né? Então, a crise de emprego ela vai atingindo os laços sociais, os laços afetivos, os papéis entre homens e mulheres, né? E é interessante que naquela cena em que o José tenta, ele tenta, né? Ele expropria um par de sapatos daquela mansão de luxo, né? Que ele estava e ele leva para a mulher, né? Ele está tentando reconquistar o carinho e a atenção da mulher com esse presente, né? Que ele furtou lá da mansão de luxo, né? E no filme, se nós formos verificar esse personagem, ele é uma pessoa inerte, certo? Ele apenas divaga, né? No caso, ele né, na primeira cena do filme, ele está o quê? Preenchendo lá um bilhete de loteria, certo? Ele sonha, certo? E a utopia pessoal dele é tentar a sorte, né? Ele não se ilude mais, como, por exemplo, o Lino, com o sonho da empregabilidade. Ele vai com a mulher numa agência bancária para tentar um empréstimo, né? Quiçá tentar montar um pequeno negócio, né? Isso é muito interessante, porque é uma cena onde é muito perceptível que José ele
tem uma certa indignação contra essa ordem das coisas, certo? Ele inclusive, se rebela diante do gerente do banco, né? Ao lado da mulher, certo? Tentando contrair um empréstimo, e ele fica indignado com a quantidade de documentação que é exigida pelo banco, né? E pela exposição que está sendo feita, aonde ele é o quê? Ele é um macho provedor deslocado, né? Aonde a pessoa na ativa é a mulher, é a Ana, né? Mas ele se rebela, né? Ele se rebela contra a sociedade da simulação e do engodo, né? Porque no fundo ele sabe que o banco ele simula, que analisa solicitações de empréstimo, né? Não deixando disto ser mais um engodo, né? Um preconceito contra homens e mulheres sem capacidade aquisitiva, né? O gerente do banco estava só, vamos dizer, estava apenas sendo protocolar, né? Porque, na verdade, não tinha chances de conseguir um empréstimo no banco, né? E ele até fala lá para o gerente, né? O anúncio dizia, né, que era fácil a obtenção de empréstimo, mas o gerente disse, sabe como é que são os anúncios? Então, é mais uma característica da sociedade burguesa, né, que é a sociedade da simulação, do engodo, certo? Da ilusão, né, no caso do Lino, com a ideologia da empregabilidade, certo? O filme ele vai pontuando algumas características do mundo burguês, certo? E no final, né, a Ana que, né, discute com ele, né, porque o José ele explode na frente do gerente do banco, mas a Ana no final ela fica, né, impressionada porque pergunta, pô, José, mas você não sabe em que mundo vives? É assim que funciona, né? Quer dizer, a mulher ela tem mais, né, no filme esse pragmatismo de estar lidando com essas situações da vida cotidiana, né? A questão do engodo, o engodo burocrático aparece, por exemplo, nesse caso aqui do Lino, né, que vai na agência de empregos, porque Lino é o personagem que persegue emprego do filme, né? E lá ele está imerso numa malha burocrática estatal tão impessoal e insensível quanto a lógica do capital e do trabalho abstrato, certo? Aqui são vários slides que mostram, né, que o capital, aliás, o capital não é apenas a empresa, o capital ele é o Estado, né, essa malha burocrática, estatal, impessoal, né, que, de um certo modo, ele promove essa simulação, esse engodo, né, colocando dificuldades aqui no filme, por exemplo, para obter o emprego, né? E o filme ele é muito crítico. Se vocês forem analisar os detalhes de algumas imagens, é impressionante essa cena, essa fotografia aqui de Lino observando o drama trágico do desempregado diante do Estado burocrático, né? O desempregado chorando porque ali ele com certeza deve ter perdido, né, o prazo para conseguir esse seguro-desemprego. Ali é um choro do desespero. E o Lino observa esse drama, e ele, ao observar, nós vemos nesta cena, nós temos no vidro, né, tem um cartaz, né, da agência de emprego, onde se destaca a lógica da concertação social que expõe o acerto entre o capital e trabalho. Esse cartaz aqui que está, né, o que, na verdade, é uma ideologia, né, a concertação entre capital e trabalho é uma ideologia, é um engodo, e é uma aflição, né, que despreza o mundo real. O filme Segunda-feira ao Sol trata de homens desefetivados,
né? Essa expressão eu tenho falado para você porque é como assim está no manuscrito econômico-filosófico de Karl Marx, né? Esse conceito de trabalho estranhado, ele tem um sentido de desefetivação, né? Essa é a tradução da palavra alemã Entwirrkeit, desefetivação. Homens desefetivados são homens que eles perdem, inclusive, o sentido de realidade. E o filme Segunda-feira ao Sol é isso. Né? Homens desefetivados são homens que perderam o sentido de realidade. Santa é o exemplo, certo? Ele está imerso em fantasias, ele delira com a Austrália, aquela parábola da Austrália, certo? E assim é com Lino, assim é com José, assim é com Amador, né? Então, são homens desefetivados, né? E quando se fala homens, é homens no sentido mesmo de gênero, certo? Porque aqui você tem um drama do gênero homem, que aquela figura que, de um certo modo, dava uma relação de poder na relação entre os sexos, certo? E isso cai por terra com o capitalismo flexível, né? Tanto que Ana, quando a gente fala homens desefetivados, que perde o sentido de realidade, se explica por que Ana, naquela discussão que ela tem com o José, ela diz, pô, caia na real, certo? Caia na real, porque o José, ele é aquele homem deslocado, né? Ele está numa crise de autoestima, certo? E ele não admite ser julgado, certo? E Ana é a mulher que vai intimá-lo a se adaptar ao mundo existente, certo? Isso aqui, essa passagem, ela é muito forte, certo? O filme sugere, nesta cena do Santa conversando com uma jovem, Nata, né, que é outra jovem do filme, e essa nós sabemos o nome, né? Nata, ou Renata, aí deve ser o... o Santa, ele nesta cena, né, ele faz um tipo de contrato, vamos dizer. É uma cena curiosa, porque Nata, que é a jovem, subcontrata, né, entre aspas, Santa, para servir de babysitter, né? Olha que coisa interessante, ela pede para o Santa substituí-la no papel de babysitter, porque ela vai, sei lá, vai para a balada e decidiu subcontratá-lo, vamos dizer assim, né? E o Santa vai para casa, lá para a mansão, lá a casa de luxo, lá do burguês, onde a Nata ia ser babysitter. O Santa vai e ele leva os amigos, certo? Ele leva os amigos desempregados, né? Isso é que é curioso. Só que ele leva os amigos, mas ele não quer socializar o produto do trabalho, né? Que a Nata paga para ele, né? Mas ele não quer socializar com os amigos que estão com ele lá na cena, né? Quer dizer, o mundo do capital realmente é isso, ele é uma contradição viva, certo? Porque você tem uma intensa socialização da produção da vida, né? Você verificam como nesta cena aí o Santa, ele socializa com os amigos essa tarefa de estar sendo babysitter, mas ele não quer socializar o produto do trabalho. Isso é como no mundo do capital, é assim também, né? Você tem a apropriação privada do produto do trabalho social, certo? E o personagem Santa, obviamente, ele não tem a consciência dessa contradição, desta aguda contradição sistêmica aonde ele é parte, certo? E Santa é um personagem importante, né? É um personagem que cativa, né? O desempenho aí do
Javier Bardem é espetacular, merecia um Oscar de melhor ator desse filme. O filme ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em Hollywood. Mas Santa, ele é um personagem interessante, né? O Santa, ele divaga, ele sonha, certo? Ele é uma figura típica de um proletário industrial, né? Ex-soldador metalúrgico, né? Trabalhou no estaleiro Aurora, né? Trabalhou por 4 anos seguidos, certo? Ele não apenas divaga, mas ele blefa e goza. Isso é que é interessante, as características desse personagem, certo? E ele corteja, tem uma moça que ele corteja no filme, a Angela, né? Que é uma vendedora de queijo suíço no supermercado, e ele blefa, ele diz que ele é especialista em queijo, né? E que sabe falar suíço, né? Diz que sabe pilotar um barco, né? Apesar de só ter ocupado o posto de cozinheiro no barco. Então, ele é aquela figura que está tentando, né? Ele brinca, né? Santo, ele brinca com o significado das palavras, certo? Isso é que é interessante, essa coisa da linguagem, certo? Mas ele na condição dele, ele faz essa brincadeira. Por exemplo, com a palavra critério, né? Ele diz que critério vem do latim criterium, e significa critério. Então, assim como antípodas, né? Ele fala em antípodas, mas como é que ele vai explicar o que é antípodas para o companheiro lá? Ele vai dizer que antípodas significa antípodas, o contrário, né? Quer dizer, Santa, ele elabora a sua própria simulação, né? Porque para ele a linguagem é o meio, certo? Ele blefa, ele simula, ele tenta operar com aquilo que o mundo do capital faz. Olha a contradição aí, certo? Mas a simulação que Santa faz, que ele opera, como diria Marx, né? A simulação, ela está nas coisas e não nas palavras que exprimem as coisas, né? Talvez esta seja a forma de resistência íntima de Santa à lógica da simulação estrutural do capital, certo? Santa é quase um Dom Quixote de La Mancha, isso é que é interessante. Se nós formos pensar num personagem, Santa é quase que um Dom Quixote de La Mancha, um Quixote do capitalismo global, né? Embora ele consiga discernir com clareza, diferentemente do personagem de Cervantes, né? O que é real e o que é imaginário. Às vezes, né? Ele tem sonhos, cria fantasias para si, para os outros, né? Talvez ele não acredite nelas, mas elas expressam essa sábia ironia de uma desilusão, certo? Ele é um personagem muito complexo. Eu já falei a questão da subversão do valor de troca, certo? Que Santa, ele é o personagem que transgride, né? Ele sempre que pode, ele transgride o valor de troca, certo? Ele entra no ferry boat sem apresentar o bilhete, ele bebe sem pagar, né? No bar naval, ele está ali, inclusive ele vai para o supermercado, então ele come batatinhas fritas lá, né? E até a dona da pensão, ele engana a dona da pensão, né? Dizendo que a amante que frequenta ele lá no quarto é a irmã dele, né? Quer dizer, ele é um personagem que está tentando lidar com esse mundo do capital. Agora ele incorpora também algumas estratégias, simulação e o engodo, mas no caso de Santa, essa simulação e esse engodo não significa exploração do próximo, como é no mundo do capital. Então, essa é a grande diferença, né? Pelo contrário, Santa, ele busca socializar territórios, né? Inclusive, no final do filme, eles sequestram lá o ferry boat do Lady Espanha, né? E compartilhar interesses comuns. Santa, ele é um personagem que ele tem aquilo que eu chamei de uma função heurística, certo?
o personagem de Javier Bardem, ele nos cativa porque ele representa essa humanidade obliterada, cindida, pervertida, deteriorada do capital, certo? Mas que tem uma função heurística. O que é uma função heurística? Que é a mesma que eu atribuo a Carlitos, no Tempos Modernos. Ele é um personagem que desvela, sem o saber, né, através de sua tragédia pessoal e sua forma de ser, as agudas contradições sociais da civilização burguesa. Quer dizer, mesmo que Santa não tenha consciência, ele vai desvelando contradições do mundo burguês. Né? Por exemplo, ao ser obrigado a pagar, ele é obrigado a pagar pela justiça uma luminária que ele destruiu, certo? No momento lá da manifestação operária, tal, ele é obrigado a pagar, a título de indenização, uma luminária destruída, né? E Santa, ele de um certo modo, expõe, nesse caso, a justiça burguesa como sendo uma justiça abstrata, certo? A justiça burguesa, ela é uma justiça abstrata, porque, né, ela lida com a situação abstrata, ela não pensa na situação concreta daquele homem operário, né, naquela situação de uma manifestação, tal. Enfim, e o Santa expõe essa simulação e esse engodo, né, da justiça burguesa. Tem uma cena também lá no Bar Naval que o Lino ele diz que fez uma entrevista e que o Santa pergunta, e aí, como é que foi a entrevista? Aí o Lino diz, talvez liguem. Né? Aí o Santa exclama, brindemos a talvez liguem, certo? É uma tremenda ironia, certo? Ele tem, inclusive, um humor corrosivo, uma fantasia e humor corrosivo. Né? A cena que o Santa ele fala com o vigia, né, do estaleiro Aurora, que tem um vigia lá, o Lazarito, né? Ele inventa uma história para esse estaleiro ele inventa uma história para o vigia que o estaleiro foi socializado, né? Ele é uma fantasia, evidentemente, né? Que o estaleiro foi socializado e que vai a cada operário vai ter uma cota dessa, né, dessa socialização, certo? E o vigia, é curioso que o vigia acredita, né, nesse humor, né? Tem uma cena também lá que o Lino está na agência de empregos, né? E que ele diz assim para o Lino, né? Ó, já que não nos dão trabalho, podiam nos dar uma chupada. Então, quer dizer, aqui já é uma atitude machista, né? Mas, de um certo modo, ele fazendo esse humor corrosivo com as instituições, né? Com a justiça burguesa, com a agência de emprego, né? Ele é um crítico da ordem burocrática do Estado, né? Estado-providência, aquele espírito anarquista, né? do espanhol, né? O Santa representa muito isso, né? A questão da justiça, aqui eu analiso, eu vou avançar mais aquilo que eu já falei, mas essa cena aqui da justiça burguesa é muito interessante, porque ele desvela toda a ilusão da justiça burguesa. Né? Que no final ele indignado, né? Ele volta né? Ele, num gesto pré-político, né, num ato de vandalismo solitário e anônimo, ele volta a quebrar a luminária, né, a qual ele tinha sido, né, obrigado a pagar uma indenização. Olha só, ele desempregado, a empresa obriga a pagar a indenização por ter quebrado uma luminária no ato de greve. Né, e ele, depois que ele é obrigado, ele paga lá, ele
né? Ele faz esse ato moral, é um ato moral, certo? É por isso que é um gesto pré-político, mas que não é um gesto político, é um ato moral, porque é uma forma de estar afirmando, né, uma moralidade íntima profunda, né, de vingança íntima, né, e uma afirmação da individualidade pessoal, né, que resiste àquela lógica sistêmica, certo? Tem uma cena curiosa aqui do filme. O filme, às vezes, ele tem detalhes que nós assistindo só uma vez nós não percebemos, mas logo no começo, na abertura do filme, né, naquela manifestação, naquela luta, havia no detalhe cartazes do Partido Comunista Espanhol. Talvez o estaleiro Aurora tivesse uma base operária comunista organizada, certo? Que dando a direção política, tal. Quer dizer, era uma empresa onde você tinha um coletivo que resistia. E talvez seja por isso que foi fechado, né? Então foi destruído todo esse coletivo. O filme também está cheio de marcas urbanas, né, nas paredes, pichações, né, as marcas de um tempo passado, da luta de classes, da luta sindical, da luta política, dos operários metalúrgicos, que devia ser uma categoria muito organizada, que lutava, né? Então, havia... né, tem no filme certas passagens que mostram pichações nos muros, né, que essas pichações elas se contrastam com o abandono, com a demolição do estaleiro desativado. Isso é que é interessante. O espaço urbano ele preserva marcas visíveis de um passado vivo, né, que ainda se desenrola diante de nós através de um tempo presente trágico de metalúrgicos desempregados. Então, isso é muito interessante. O filme também ele não deixa de fazer a sua crítica da sociedade midiática, certo? Olha só, ele aborda diferentes aspectos, dimensões do mundo burguês, que eu já falei para vocês, né? A questão da linguagem, a questão da justiça, a questão das relações de consumo, né, da vida cotidiana, das relações familiares, conjugal, e tem uma cena muito interessante que ele faz uma crítica, o filme faz uma crítica da sociedade midiática, porque a sociedade burguesa é uma sociedade midiática, né? A imagem na tela, ela possui um poder de reflexividade que nos fascina, né? Se aparecer na TV é um símbolo de sucesso e poder, né, um poder do ilusionismo social, da manipulação, da simulação. Olha só, novamente, essas palavras. Né? Então, eles fazem uma gozação aqui, porque o Lino disse que já chegou a aparecer na TV. Né? O Lino, quando ele disse que eu já apareci na televisão, fiz um comercial quando era menino. Né? Diz, eu era uma criança bonita, né? Então, aí o Santa, lá, os amigos perguntam qual era o nome do refrigerante, né, que ele fez esse comercial, e do refrigerante, segundo o Lino, chamava-se Borbulhas, né? E ninguém no bar naval se lembrou da marca desse refrigerante, né? Agora, Borbulhas, olha que coisa interessante. O Lino observou, não durou muito, faliram. E aí o Santa, né, sempre gozador, ele diz, também já apareci na TV, quando fecharam o estaleiro. Só para mostrar que você tem esse contraste, esse jeito do Santa, né, corrosivo, humor corrosivo, para tentar desvelar, isso é a função heurística, né, as contradições, né, de forma irônica, e nessa cena que eles estão saindo do bar e vão caminhando e eles se olham, né, na madrugada, eles se olham diante de uma vitrine de loja com aparelhos de TV ligados, né, em exposição, e eles, olhando por aquela vitrine, eles se veem na tela, né, e o Santa faz aquela gozação, né, dizendo que é um concurso, né, que é um programa de auditório, ele diz assim, concurso de cretinos espanhóis. Né? Então, é
é uma ironia corrosiva, um humor cáustico, né, que Santa tenta pensar, inclusive, a cretinização das massas, porque, no fundo, quando ele expõe a sociedade midiática, ele também está salientando um aspecto da sociedade burguesa, da processualidade da indústria cultural, que é a cretinização das massas, certo? Outra dimensão da sociedade burguesa, que é uma sociedade do estranhamento, né? O que é que significa isso? Significa que as pessoas elas só veem pela metade, a metade da realidade. A cena que eles estão, por exemplo, assistindo um jogo de futebol é muito curiosa, é muito metafórica esta cena. Ela é muito interessante porque eles assistem o futebol só com a visão pela metade, certo? Isso aqui é curioso, né? Inclusive, eles simulam assistir a cena completa da jogada e do gol, né? Tem uma cena lá que sai um gol, mas eles não conseguem vê-la toda, porque aonde eles estão, eles não conseguem ver toda a jogada e o gol, mas eles vibram, né? E até exclamam, que golaço, né? Mesmo não tendo acompanhado sua conclusão derradeira. Então, essa questão do estranhamento, ela significa mesmo aquilo que todos nós, né, vamos dizer, estamos como que, né, numa posição na arquibancada como os personagens do filme Segunda-feira ao Sol, né? Tem outra cena do filme também que ela tem um elemento metafórico muito interessante, né, que é a cena do Sergei, né? Sergei é um personagem do filme, é um imigrante soviético desempregado, olha só, né? Ele fugiu da ex-União Soviética, né? E foi morar na Espanha, né? E o Sergei ele fala das reminiscências do passado glorioso da ex-União Soviética, né? Ele fala do goleiro Yashin, que era o goleiro da seleção soviética, né? O goleiro Yashin, que existiu, na verdade, Yashin foi um goleiro, né, que pegava todas, né, o melhor goleiro do mundo, né, sempre vestido de preto, né, todos tinham medo de Yashin, né, quando os jogadores adversários faziam gol, pediam desculpas a ele. Aí ó, o Sergei dizendo, até a bola tinha medo de Yashin, ele desviava a bola com o olhar. Então criava todo esse mito de Yashin, né, que era o goleiro da seleção da União Soviética que representava, né, com certeza quem escreveu o roteiro desse filme é um comunista ou um ex-comunista, né, mas o que é que Yashin representava? Né, no discurso aí de Sergei, um passado glorioso, onde o homem, né, e não a máquina abstrata do mercado, ela se impunha pela presença, né, o homem se impunha pela presença, né, que era o goleiro, né, que desviava a bola com o olhar, certo? Os ex-operários metalúrgicos, eles perderam não apenas a perspectiva de emprego, mas a dimensão política de utopia social contida na promessa frustrada do socialismo real. Enfim, tem um elemento interessante quando o Sergei fala do mito de Yashin. Aqui é a foto, né, a foto de Yashin, o goleiro da União Soviética, né, e essa foto aqui do lado é o Yashin sendo cumprimentado por meu pai. Né? Meu pai conheceu o goleiro Yashin quando morava no Rio de Janeiro. A seleção da União Soviética foi jogar no Maracanã e meu pai foi cumprimentá-lo. Eu achei muito curioso o fato de, no filme Segunda-feira ao Sol, ter uma referência a esse goleiro. Né? Aqui, veja bem, a fábula da cigarra e da formiga, não vou comentar, eu vou deixar isso em aberto, porque nós já estamos chegando no final, não dá para comentar, expor todos os slides, eu estou já concluindo, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria eu não poderia deixar de falar nesse personagem, no outro personagem do Bar Naval, que é Amador, certo? Falamos de Lino, falamos de Santa, falamos de José, agora eu quero falar no Amador,
né? E Amador, ele é um personagem, ele é o filósofo do Segunda-feira ao Sol, né? Ele é aquele personagem que, quando ele fala, só que o Amador, ele falava por meio de parábolas, por meio de alegorias, por meio de metáforas, né? E tem uma cena muito interessante quando, uma certa vez, no Barnaval, o Amador ele diz: a questão não é se nós acreditamos em Deus, a questão é se Deus acredita em nós, porque se Deus não acredita em nós, estamos ferrados. Essa frase, que está no roteiro do filme, ela é muito interessante, porque ela revela o problema da prática social, da ação coletiva, capaz de fazer a história e mudar o mundo, né? Veja bem, Deus, o que é Deus? Deus é a projeção alienada da capacidade humana, certo? Como já nos falava Feuerbach, né? Ludwig Feuerbach, Deus é a projeção alienada da capacidade humana, né? É a essência humana estranhada. Ao divagar sobre Deus, Amador estava, de um certo modo, refletindo sobre o homem, sobre a ação coletiva, né? Quando ele diz: porque se Deus não acredita em nós, estamos ferrados. O que ele quis dizer nessa linguagem cifrada foi que, se nós não acreditamos na nossa capacidade de mudar o mundo, estamos ferrados, né? Tem uma cena muito interessante, e eu vou concluir essas análises analisando essa parábola, a parábola dos irmãos siameses, que é uma parábola que Amador sempre falava nela, né? E a relação entre Santa e Amador é uma relação de companheirismo, mas é quase uma relação de mestre e discípulo. Eu até especulo que talvez eles fizessem parte de uma célula comunista no Estaleiro Aurora, onde o Amador era aquele cara, né, aquele líder. Com o fechamento do Estaleiro Aurora, Amador ele afundou, e com ele afundou toda a sua vida. Então, tem uma parábola, que é a parábola dos irmãos siameses, né, que é contada por Amador, que ela sugere uma reflexão sobre o fracasso histórico das experiências de luta operária no século XX, né? É uma cena que o Santa e o Amador, eles estão assim quase no delírio etílico, né? O Santa está levando o Amador, que bebeu tanto que não consegue se segurar em pé. Então, eles chegam em frente do prédio, né, do prédio do Amador, né? E o Santa e o Amador, eles sentam no chão em frente ao prédio, né? E o Amador, ele fala de uma forma, novamente de uma forma cifrada, de uma forma parabólica, quando ele diz o seguinte: como os siameses não sabem quem são, siameses de Sião, com duas cabeças, se abraçam para nascer porque têm medo de nascer, mas depois não consegue se soltar, separar-se, e um deles ganha, empurra o outro que cai e ri, só que ele também está caído, entende? Porque estão grudados, os dois caem, entende? Claro, é como se dissesse: vá se ferrar, certo? Os irmãos siameses, na verdade, né, nesta fala do roteiro do filme, eles são a metáfora da classe dos trabalhadores assalariados, a classe dos produtores, né, cujo poder social provém da solidariedade, da união da classe, certo? Um depende do outro, né? Essa união, essa unidade, né? Essa solidariedade de classe, ela expressa o movimento sindical, o movimento político, né? E é condição do próprio desenvolvimento da individualidade proletária, né?
que, na medida em que isso se rompe, se degrada, né? Então, o que é que o Amador está querendo dizer? Amador está querendo dizer que, como irmãos siameses, a única potência social de um é que o outro, os dois, a união se preserve, certo? Essa solidariedade, essa união, a desunião, né? Isso é Marx, que já se expressa numa certa passagem da resolução da Primeira Internacional. Marx coloca de uma forma muito clara: a única potência social que os operários possuem é seu número, mas a quantidade é anulada pela desunião. Esta desunião dos operários se engendra e perpetua, e é perpetuada por uma concorrência inevitável. Então, né, essa sabedoria de Amador é a seguinte: como os gêmeos siameses que são grudados, nós somos iguais, estamos grudados. Se um cai, todos caem. E se um se ferra, pronto, todo mundo se ferra, pois somos iguais como os siameses. Então, vejam como essa fala, esse fragmento de fala do personagem, do Amador, ele tem todo um elemento para nós estarmos refletindo, certo? O filme é muito rico, o filme tem muitos elementos para se refletir, certo? Referente à questão do esquecimento, da memória social, da cisão da classe, dos laços geracionais, né? Inclusive a questão da crítica do propositivismo, certo? Da questão da solidariedade de classe. O filme ele conta ele é um elemento para nós pensarmos sobre isso, né? A questão da centralidade do trabalho, da crise do sindicalismo, porque isso está na origem, inclusive, de todo esse processo de desenvolvimento do capitalismo global, certo? E aonde o fracasso do propositivismo que é expressado por um dos personagens, né? E Amador, ele expressa essa desefetivação proletária, certo? Ele é, na sua forma radical, né? Na sua forma radical, inclusive, ele é o único personagem que, no final, morre, né? Ele morre, né? E, ao morrer, ele está tão desefetivado que até as cinzas dele desaparecem, né? Existe um certo humor corrosivo aí do filme, né? Onde né, os companheiros de Amador que vão no velório, que depois pegam a urna com as cinzas de Amador, alguém perde essas cinzas, né? Então é perdido na vida, perdido na morte. É uma coisa curiosa como o filme, ele é um filme muito rico, gente. É um filme que tem muitas entradas para discutir temáticas as mais diversas, para nós irmos além do filme. É essa a função do Tela Crítica, certo? E a última frase do filme é essa: que dia é hoje? É a questão da desefetivação na sua forma mais plena, né? Que o desempregado ele perde a noção de tempo, né? Eles são individualidades humanas, pessoais, afetados de negação, no sentido, inclusive, que eles perdem essa dimensão de uma temporalidade organizada pela sociedade, né? É por isso que essa frase final ela é uma frase que expressa esse elemento que perpassa todo o filme, certo? Então, eu queria agradecer vocês por terem ficado até o final nessa dinâmica, né? É uma dinâmica muito, quer dizer, com muitas entradas complexas, temas, só para vocês verem como um filme, um simples filme, ele é tão rico em sugestões de discussões para entendermos o fenômeno, né, da precarização do trabalho na forma que ele assume na sociedade, do capital, nas condições da globalização, da crise estrutural, né, do capitalismo global, enfim. Eu peço o seguinte,
revejam o filme, quem não assistiu, assista, quem assistiu, assista de novo, certo? É um filme ótimo para fazer dinâmicas, mas procure analisar detalhes e aprofundar esses detalhes, porque isso dá uma riqueza, inclusive para essa juventude que hoje vai, né, está vivendo a situação da precariedade salarial, a nova precariedade salarial, né, ela possa estar verificando, né, aprendendo um pouco, né, essa natureza do mundo do capital e o fundamental, a importância da solidariedade de classe, porque senão nós vamos acabar como os irmãos siameses da parábola do amador, né, onde cai um, cai todos. E é isso o que, de um certo modo, está sendo colocado para nós. Se nós não nos unirmos, né, nós não vamos poder fazer o enfrentamento necessário do capital. Obrigado, gente. O debate do filme Segunda-feira ao Sol continua. No próximo domingo, nós teremos os convidados do Telacrítica para fazer a análise crítica do filme. Nós vamos ainda ter uma sessão de discussão desse filme e eu vou agora passar para vocês que estão acompanhando, né? Quem tiver assistindo, né? Cliquem nesse link que vocês vão preencher um formulário onde vocês podem estar recebendo a certificação dessa live, certo? E obrigado pela atenção. Se cuidem. Até a próxima.